A gente está aqui hoje para continuar, ou melhor, para começar do zero com a matéria de fonologia. Nós começamos lá no primeiro ano com fonologia. Tudo que está aqui no quadro eu já expliquei, só faltou a metade da matéria. Mas eu acho mais pertinente nós começarmos do zero, para que se algum aluno teve alguma pendência, não pegou a matéria, está com a matéria assim um pouco fragmentada, então não veio à aula, para que ele possa ter tudo, tá bom? Primeira coisa que nós vamos tentar entender sobre a questão da fonologia é que a fonologia ela vai estudar o som dentro da língua. Então nós vamos estar concentrando todo o nosso estudo em fonemas. E o que são fonemas? Fonemas são as mínimas unidades de som de um vocabulário. Dentro da questão da fonologia é preciso que a gente também entenda o conceito de fonética. Fonética é o estudo gramatical concentrado em aspectos da língua falada, ou seja, a fonética vai estudar a oralidade. Já a fonologia vai estudar a função desse som. Então é no meio do estudo da fonologia que a gente vai dizer se aquela letra, né, é uma vogal, é uma semivogal, é uma consoante. Nós vamos estudar os encontros vocálicos, os encontros consonantais. Esse é o estudo que nós vamos começar a fazer, beleza? E aí eu não sei se vocês lembram que eu perguntei assim para vocês: o que uma palavra precisa ter para existir? Uma palavra ela precisa de letra. E o que é a letra? A letra é uma mínima unidade gráfica. Uma palavra precisa de fonema. O fonema é uma mínima unidade de som. Então, unidades básicas de uma palavra. Eu tenho a letra, que é a escrita, é a grafia. Eu tenho o fonema, que é o som. E eu tenho o morfema. O morfema é a mínima unidade de significação. É matéria do final do segundo para o início do terceiro bimestre. A gente vai começar a falar sobre os morfemas, tá? Mas eu quero que a princípio você entenda que morfema vai estar sempre levando para a ideia da significação, tá? Dentro desse estudo, nós temos que entender que nós temos letras e fonemas. Toda palavra ela tem uma quantidade de letras e ela tem uma quantidade de sons, mas não quer dizer que vai ser a mesma quantidade, entendeu? Vão ter palavras que vão ter mais de uma letra, que vai ter mais letras do que sons, e vão ter palavras que vão ter mais sons do que letras, tá beleza? Nem todas as palavras vão seguir o exemplo de casa. Casa, ela tem 4 letras e 4 fonemas. Eu consigo ter o som do C, do A, do S e do A. Mesmo que esse S tenha som de Z, ele tem um som, então ele tem uma representação fonética, ele representa um fonema para mim, tá bom? Ora, eu vou ter 4 letras, mas eu vou ter apenas 3 fonemas. Se eu tiver que representar foneticamente, né, eu tenho o som do O, do R e do A, mas eu não tenho o som do H, tá? A mesma coisa vai acontecer do que a gente vai falar daqui a pouco, que são os dígrafos. Os dígrafos eles vão ter mais letras com apenas um único som. Então, ora é um caso de 3 fonemas, beleza? Mas eu também tenho um exemplo interessante que é o exemplo do táxi. Táxi, ele vai ter 4 letras, mas ele vai ter 5 fonemas. Tóxico vai ter 6 letras, mas ele vai ter 7 fonemas. Vitor, como isso acontece? Vamos lá. O mesmo processo que acontece com o táxi vai acontecer com o tóxico. Olha só. Se eu tiver que representar foneticamente táxi, Vitor, tem que fazer esse negócio aqui entre barras? Não, isso aqui é só para quem estuda letras. Táxi. Eu tenho esse ks, que é o C e o S, tá? Já vi em livros não tendo o C, mas tendo o K e S. Alterou alguma coisa na contagem de fonema? Não. Se for C, se for K, nada vai mudar, tá bom? O que eu quero que você entenda é que eu tenho um fonema a mais por causa desse ks, tá? O nome desse fenômeno é dífono.
que significa dífono? Dífono significa o quê? É uma letra e dois sons, tá? Dífono, uma letra que representa dois sons. Tóxico é a mesma coisa, vai ter esse ps no meio, tudo bem? Nós já treinamos isso, nós passamos para isso, tá no seu caderno, tá bem explicado isso, tá bom? A gente também tem o dígrafo. O que é o dígrafo? O dígrafo são duas letras que possuem um único som. Então é o 2 em 1. São duas letras que vão ter um único som. É o caso, por exemplo, dos dígrafos consonantais, que são aqueles que a gente mais conhece, né? Que volta e meia aparecem na nossa vida. É o caso do LH, do CH, do NH, do SS, por exemplo. Galho. Galho vai ter 5 letras, mas vai ter 4 fonemas, tá? Cachorro. Cachorro vai ter 2, 4, 6, 8 letras e o CH e os dois R's, então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Como a gente tem, por exemplo, ninho. Ninho eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Osso. Osso vai ter 4 letras e 3 fonemas. Carro. Carro, 5 letras e 4 fonemas. Por exemplo, nascer. Nascer vai ter 6 letras e 5 fonemas. Eu cresço. Cresço vai ter 6 letras e 5 fonemas. Exceto. Exceto vai ter 6 letras e 5 fonemas. E aí agora eu quero abrir um parêntese para falar para você a questão do GU e do QU. O GU e o QU podem ser problema na sua vida. Por quê? Porque o GU e o QU, desde quando nós começamos a aprender, nós vimos que lá nas séries iniciais, quando a gente começa a ver dígrafo, a gente aprende que GU e QU sempre é dígrafo. É como se a gente rotulasse, viu GU, viu QU, é dígrafo. Mas isso nem sempre acontece. Primeira coisa, para ser dígrafo, ele tem que estar, o GU e o QU tem que estar acompanhados de E ou I. E formando apenas um único som. Vou te dar um exemplo. Quero. Quero vai ter 5 letras e 4 fonemas. Quero. Guitarra. Guitarra vai ter 3, 6, 8. 8 letras e 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Guitarra, quero. Observa um exercício que eu sempre peço para os meus alunos estarem fazendo, é ficar repetindo. Guitarra, quero. Fica falando guitarra, 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 quero. Água. Guitarra e água. Guitarra, água. Eu tenho muito levemente o som do U e do A. Então, nesse caso, eu não tenho um dígrafo. Eu tenho sons normais. Água, por exemplo, vai ter 4 letras e 4 fonemas. Por exemplo, linguiça. 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 Teve uma vez um aluno que foi fazer uma prova e caiu linguiça e ele errou, mas ao mesmo tempo ele acertou. Vou explicar por quê. Daqui a pouco a gente vai ver que esse IN é um dígrafo, tá? Linguiça tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, 7 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras e 7 fonemas, tá? Então, por exemplo, quase.
quase, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas. Você não fala case, eu quase caí, não, você fala quase, eu tenho o som do U. Você não fala linguiça, você fala linguiça, eu tenho o som do U, entende? Você não fala cando, quando eu quase caí, não, você não fala isso, você fala quando eu quase caí. Então eu tenho o som de U aí, então cuidado, tá, com a pronúncia. Vitor, tem alguma outra questão que eu posso ficar atento quanto a isso? Antigamente isso se tornava mais fácil porque nós tínhamos o trema. Todas as palavras que tinham trema, 50, linguiça, né? A gente sabia que no lugar do trema a gente não tinha o fenômeno do dígrafo, mas eram fonemas separados. Mas conforme o trema caiu, nós agora precisamos prestar atenção no som. Tá beleza? Nós temos também os dígrafos vocálicos. O que são dígrafos vocálicos? É o encontro das vogais A, E, I, O, U com M, N, formando então um único som. Então, por exemplo, eu tenho com a M tampa, com a N eu tenho dança. Vitor, e como é que forma isso? Olha só, se eu tiver que representar foneticamente, tampa. Esse A e esse N é como se eles tivessem um tio, entendeu? Tampa. É como se eu tivesse, ao invés da letra M, eu tivesse aí um tio formando essa nasalização. Então, tanto tampa quanto dança possuem 5 letras e 4 fonemas. Dança, 5 letras e 4 fonemas. Por exemplo, tempo e lento. A mesma coisa. Tempo, aqui ó, esse é M e esse é N. Vai estar dizendo que eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Tudo bem? Limpeza, só para poder mudar a quantidade de letras de fonema, para não ficar dando toda hora 5 e 4. Limpeza, eu tenho 7 letras, mas eu vou ter 6 fonemas. Lindo, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Ontem e... Opa, coloquei errado. Tombo e ontem. Tombo vai ter 5 letras e 4 fonemas. Tombo. Ontem, 5 letras e 4 fonemas. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse M aqui não é dígrafo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar, mas guarda isso no seu coração. Algum vai ter 5 letras e 4 fonemas. Esse U e esse M no final são exemplos de dígrafos vocálicos, tá? Diferente de ontem. Depois eu explico. Fungo. Fungo a mesma coisa, 5 letras e 4 fonemas. Com U, U, N. Tá bom? Então, essas letras com A, com M e N vão fazer um único som. Vai dar esse som nasal. Beleza? Strong.